Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader tradicional. Segunda-feira, 21/3/2022, 10 horas e 46 minutos. Eu desejo uma semana abençoada a todos, muito trabalho, estudo, firmes na luta. Não foi 8-0 contra o Novo Horizontino, mas foi 1-0. Time do meu saudoso padrinho. E pesquisem no YouTube, Novo Horizonte não é uma cidade quente, lá não faz calor. Queridos, eu vou começar aqui com os comentários. Eu gravei 2 vídeos na sexta-feira e vai entender, né? Um vídeo deu quase 2.000 views e o outro não. Mas enfim, são mistérios da renda variável, vamos em frente. Que a gente tem muitas conquistas para 2022. Como eu falei em dezembro, será o melhor ano de todos para todos nós. Fomos muito bem em janeiro e muito bem em fevereiro. Estamos indo muito bem em março também. Nós temos algumas conquistas, além do trabalho diário, né, de formiguinha. A gente acertou o desafio de 115 mil pontos, eu acho que nós vamos acertar o de 21 mil pontos ainda em março, 600 pontos no dólar, as carteiras desenvolvendo na maior parte dos seus ativos bem, por enquanto, aqui no Brasil e fora, além do aprendizado, né, que é constante e nos fortalece para a batalha. A gente realizou lucro em Enat, também Enalta, 50% quase. E é isso aí. Então nós vamos provavelmente terminar março da mesma forma que nós projetamos em dezembro. Como fazia Ayrton Senna de ponta a ponta, né, com lucro nas carteiras, dólar, índice, de forma seguida. Lucas Kuhlmann, boas-vindas. Eu não lembro de ter visto o Lucas por aqui, então seja bem-vindo ao nosso espaço, querido. Sempre ótimas análises, parabéns pelo trabalho, muito obrigado, isso me deixa muito feliz e fortalece a nossa missão. Nosso querido amigo, ele pede o IS, né? Vale a pena comprar agora, disponha. Caríssimo, uma excelente semana a você e a sua família. Querido, nós temos a Caixa Seguridade. O IS fez parte de uma carteira Top Traders e nós arrebentamos nela um tempo atrás. Eu penso que sim, porque ela está numa região de fundo, é aquilo que eu chamo de uma compra quase embrionária e está com as médias 5,21 cruzadas em modo compra. Então eu penso que sim, que é válido. Se nós colocarmos aqui, por exemplo, um gráfico semanal, parece que temos um fundo duplo com eixo aos 8,55, portanto, no meu entendimento, sim. Lucas Vasques, boa noite, professor. Bela análise. Se puder falar depois da Cyrela, qual a sua visão para o INJ22 na segundona? Muito obrigado. Tudo de melhor a você, Lucas. Seja bem-vindo também. O INJ22 eu fiz um estudo ontem bem caprichado para vocês, né? Peguei a tela do Cartesia e já acreditava numa segunda altista, sim. Né? Os astros aparentemente estão alinhados. A Cyrela, né? Começando o André Moraes, dos maiores profissionais que a gente tem no Brasil, um querido amigo. Acabei de ver um story dele tocando violão, agora um Reels, sempre acompanho o André. Ele é engenheiro civil, né? Adora a Cyrela. Barra elefante no semanal, 14,86 semana passada. Minha interpretação, Lucas, é de um início de movimento. Houve um pivô de alta acionado no rompimento de 14,87. E agora é para o alto e avante. Você não está pegando o fundo dos fundos, mas está pegando já um movimento em início, comprando uma correção na parte alta de uma barra elefante. Faz todo sentido sob a minha ótica. E falando um pouco, eu vou fazer o estudo aqui no TradingView, depois eu passo para o Cartezinha. O que eu comentei, né, com a galera no final de semana, eu acho que o professor, né, quando ele tem uma postura de professor, de educador, de guardião do seu aluno ou da sua aluna, né, ele não tem essa frescura de dia, horário para trabalhar, essa coisa toda. Deixa eu colocar o livro de ofertas. E, porra, eu sabia que o meu aluno estava aflito, ou a minha aluna, em razão do Telegram. Né? Aí eu ouvi de uma pessoa que eu encontrei e de uma outra pessoa que eu vi na internet. Telegram, isso daí é problema do aluno. O aluno tem que se virar, sei lá, do Telegram. Não.
Se o Telegram é uma das minhas ferramentas principais e o aluno está aflito, eu fiquei buscando informações, né, sobre o Telegram no final de semana e expressando minha opinião. A pessoa acha que não vai bloquear, o caminho é esse. E isso traz, né, um maior conforto ao aluno. É uma das ideias de um professor, de uma professora de verdade, né? Bom, é o que eu penso, né? Cara, os caras mudaram o livro de ofertas. Tem alguma coisa errada aqui. Não dá pra ver a pressão, mas dá pra ver muita liquidez, né? Mas a pressão aqui tem algum tipo de erro no livro de ofertas. Depois eu vou comentar com o pessoal. Então, eu não acreditava nem acredito no bloqueio do Telegram. Acredito numa pressão, né, que venha do STF, mas eu não sei até que ponto. Ó, tá 52 na compra, predominantemente comprador. É o que eu comentei no Telegram. Se você vai matar uma mosca, você quebra a tela da TV, né? Você tem que ser mais inteligente, né? Então existem muitas coisas erradas sim, mas o Telegram agora respondeu, começou um diálogo. Então, primeiro, acho que não vai bloquear. E o mini índice, médias de 5,21 cruzados em modo compra. A cunha rompida, ó. Média de 200. Mercado acima. Aqui eu tinha colocado anteriormente essa seta aqui para destacar. Rompeu com convicção. A simetria foi alcançada a 115.740. E agora provavelmente vai vir aqui no 117.155. Quem sabe hoje, né? Tem 117.155. E 117.270. Além disso, nós temos o 116.060 que foi rompido. Penso que acima dessas duas resistências, elas tornar-se-ão suportes, né? E aí podem realmente impulsionar o mercado rumo ao 121.590 ou 121 mil pontos na semana que vem. Então, essa expectativa. Nosso querido amigo Genésio Júnior. Eu estudei com um camarada do Recife chamado Genésio. Então, tudo de bom para você, querido. Que você tenha muito sucesso na renda variável, que a Top Traders possa caminhar ao seu lado. Parabéns, professor, pelas ótimas análises. Nosso querido amigo Pé de Porto Belo e Dexco, sou fã das duas. Nos gráficos mensal, semanal, diário, para já. Pela ótica do setor. Isso daí me lembra também, outro dia eu estava vendo um estudo no YouTube, e daí o aluno pediu isso, né? Mensal, semanal e diário. Aí o dito professor, né, que nunca abriu uma boleta, falou, não, eu só vou fazer um tempo gráfico, né? Agora, por que eu estava vendo? Porque a gente vê alguns canais, às vezes você tem algo ali que te interessa, né? Às vezes a própria transmissão, como é que trabalha a equipe, e às vezes tem uns malas que são bons também, né? E não é porque o cara é um mala que eu não vou acompanhar, então... Mas geralmente o tratamento com o aluno ele não é ideal, né, com poucas exceções. Então, pela ótica do setor de construção civil, se fosse comprar, qual escolheria? Escolheria Porto Belo, está na nossa carteira, dispõe a saúde e paz para todos nós. Vocês sabem que eu atuo, né, na área, além da bolsa, no mercado imobiliário. E eu consegui alugar todos os meus imóveis, que graças a Deus e ao meu trabalho, ao suporte da minha família, eu consegui adquirir. Só que tem dois que tem que chamar uma bruxa para ir nos dois, porque não aluga nem a pau. Mas não é que não aluga porque não tem interesse. Os imóveis estão perfeitos, maravilhosos, tudo em dia, aí as pessoas vão, assinam contrato e tal. É uma quebra de energia, né? Então tem dois que tá nesse patamar, mas vai alugar. São imóveis muito bons, né? Foram reformados, inclusive eu coloquei produtos Dexco lá. A Porto Belo já é uma marca um pouco mais cara, né? Mas a Dexco, se bem que Dexco também não é barato, não. Porto Belo, eu pelo menos, né, costumo comprar revestimentos, né? Geralmente na loja ali de São Bernardo, perto da barbearia ali da Kennedy. É uma heresia, é algo exótico, né? E só para deixar claro, pessoal, o professor Wagner Caetano se considera uma pessoa de muita sorte, mas quando você tem, por exemplo, um imóvel para alugar, um negócio para concretizar, tem outras variáveis, né? Então, mas quando alugar eu falo aqui para vocês. Se Deus quiser, vai ser essa semana porque tem interessados. A energia positiva sempre. Então nós temos aqui, como eu comentei na sexta-feira, né, a luz sempre vence a escuridão.
Nós tivemos uma alta 16,28, na minha visão é só o começo, né? Tá para romper a média de 21 no semanal, né? Está rompendo um triângulo menor, e se a gente pegar essa linha superior, eu considero um triângulo maior, é uma baita oportunidade, ainda exótico, barato, mesmo com a alta recente. Então, querido, se eu fosse escolher, eu escolheria Porto Belo. Mas sabe aquela história que eu falo? E às vezes acontece, lembra da carteira Fly USA? Entrou uma grana que não era para entrar naquele momento, de repente, sei lá, entrou um dinheiro, vai comprar um ativo extra, Dexco seria uma candidata? É possível. Só que o gráfico de Porto Belo, inclusive, me agrada mais. Agora, a Dexco tem um ombro, cabeção, ombro invertido, tem uma barra elefante na sexta-feira, ficou acumulando muito tempo aqui, então, por exemplo, essa correção eu entendo que é oportunidade. Entre as duas, Porto Belo, mas se eu tivesse um capital a mais, Dexco poderia ser uma opção sim. Como a gente pode ter ativo extra? Lembra que eu comentei, ó, semana que vem a semana começar firme, de repente o mercado consolidar acima do 117, a gente deve ter um ativo extra na carteira desafios, por quê? Porque, porra, o mercado sobe, né, o aluno está posicionado no mini índice, ele faz grana e ele quer alocar esse dinheiro, né? Então, é possível que a gente tenha um ativo extra, quem sabe amanhã, quarta-feira, mas aí tem algumas ações na frente de Dexco, mas ela é uma candidata. RL, obrigado por avaliar Stone, comprei um dia antes do balanço, tudo de bom para você. Stone, você tá de parabéns pela tua operação. Stone saiu o balanço, o ativo subiu 42%. Então é aquela história, né? Você olha o gráfico, não parece muita coisa, mas são 42%. Né? Eu acho legal administrar até para um gráfico intraday quem já está no barco. Agora entrar é complicado, né? Mas ele comprou antes do balanço, ele fez correto, por quê? Porque geralmente, depois do balanço, tem um movimento significativo. Então, como vinha caindo, foi uma atitude de grande inteligência, tá de parabéns. Perfeito. Querido amigo Marcelo Ferreira, parabéns, professor. Muito obrigado por ter alunos como você aqui no canal, acompanhando e prestigiando, dando força. Luciana Fialho, o melhor, gratidão, eu agradeço a sua gentileza e amizade. Daniel, rumo ao topo, é isso aí, rumo aos 121 mil pontos, quem sabe essa semana. The Django 1000, boa tarde, professor. Como eu imaginava, o Telegram foi suspenso. Pense em fazer algo pelo WhatsApp. Essa foi uma. Eu vou responder coletivamente. Se eu for responder tudo que veio nas redes sociais e e-mail, veio muita coisa, né? Eu procurei me manifestar ali no Telegram e até comentando sobre o assunto nas enquetes do Instagram. Eu não acreditava que seria suspenso. É uma pressão, né, do STF. Eu nem sei se cabe ao STF esse tipo de pressão. Mas os ajustes vão sendo feitos, os diálogos abertos e se resolve, né? Nosso querido amigo Marcos, e o que ele diz ali? Caro professor, saúde e paz, vamos que vamos. Desejo ao seu filho um feliz aniversário e muitos, muitos anos de vida. São meus mais sinceros votos. Meu filho completou 23 anos no dia 19. Que ele tenha sempre em você esse belo exemplo de dedicação e amor ao trabalho. Muito obrigado. Somos muito gratos por tudo que você faz. Muito obrigado. Professor, finalmente rompendo a média móvel 200 períodos no gráfico diário do Ibov. Você que apontou isso. Eu gosto sempre de dar os méritos, né? E o nosso querido amigo Marcos, ele falou, professor, dá uma olhada. Tá vendo essa linha pontilhada aqui, pessoal? O que o Marcos comentou, né, de forma... Por isso que eu digo, né? Comentem no canal. Aqui você é bem-vindo. A Top Traders é a casa do investidor. O professor Wagner Caetano é o melhor amigo do investidor, porque caminhamos lado a lado, somos irmãos de batalha. E o que o nosso querido amigo comentou? Ele falou, professor, eu sei que você usa a média móvel de 200 exponencial, né? Que é essa linha aqui, pessoal. Aqui é a verdinha de 5, 21. Elas são cruzadas em modo compra de 200. Mas eu percebi, né? O nosso querido amigo comentou que os últimos topos, né? 1, 2... e 3, né, ele comentou dos dois, a gente ficou observando o terceiro, tocou a média aritmética e voltou, então é aquela história, né, será que é o ponto a ser batido? Matou a pau, ó, 3 soldados brancos, pico de volume rompeu essa média, então foi o nosso querido amigo que fez esse apontamento, ele está de parabéns.
o que confirma a força do movimento. Então todos nós estamos aqui para lutarmos e aprendermos juntos. Essa é a ideia. Pela minha plataforma, for maior volume negociado pelo Ibov no ano, tá correto também, Marcos? Ó. Maior volume, né? Deu 36,9 bi. Abre expectativa, né, de 131 mil pontos. Realmente será o alvo desse movimento? Acredito que sim. Mas como já comentei aqui no seu canal, para mim ele chega a pelo menos a 145 mil pontos até o fim do ano. Não duvido, Marcos. Considerando o estudo feito pelo gráfico semanal. Fica mais fácil visualizar que para a tendência de alta continuar temos que romper a máxima score em 131, sem dúvida, né? E o professor Márcio Noronha, né, também acredita que esse movimento leve o mercado até a máxima histórica, né? Ele não estava altista, agora essa semana passou a estar, né? A diferença é que a gente já fala numa compra lá atrás, né? Mas eu respeito muito o professor Márcio Noronha, como Ivan Santana também. São dois seres humanos da melhor qualidade e professores excepcionais. Professor, o dia de hoje é a consagração da sua tese que o Brasil é a bola da vez. Eu tenho algumas teorias, né, que apontam porque que o Brasil é a bola da vez. E se a Petro formar fundo agora, perto dos topos anteriores, tem mesmo mais um ativo que tem muito peso no Ibov. Ó, genial. Para jogar nosso índice para cima. Concordo em gênero, número e grau. Digo isso porque a nossa bolsa fez 3 soldados brancos, perfeito. Com a Petro caindo quase 11%, ela deixou um forte sinal de fundo, um arame de fundo que, se for confirmado, poderá testar topo em 35,29 se romper esse topo acional a pivô de alta no semanal deste papel. Então vamos ver a Petrobras. Nosso querido amigo deve estar falando da Petro 4, né? Vou colocar o mensal. Petro 4. No mensal ela ainda cai 7,68, hoje está subindo, até acompanhando. Não seria muito legal, né, Marcos? Longe da média a gente tem um engolfo, então até o fim do mês precisa reagir, né? Quando a gente observa o semanal, tem um movimento aqui muito interessante, porque o ativo veio no topo anterior, 30 com 10 e na média de 21, e se a semana fechada aqui para cima forma algo perto de um arame que testou o topo anterior e buscou média de 21. E no diário a gente já vê um arame no topo anterior e rompimento da média de 5. Isso é bastante relevante. Então o teu comentário faz todo sentido. Vamos acompanhar. Mais uma vez gostaria de parabenizar seu filho pela data natalícia. Que Deus o abençoe. Nosso Senhor Jesus Cristo proteja. Muito obrigado a todos os seus. São os meus votos. Forte abraço, Fúria, que temos um final de semana repleto de alegrias. Para a semana foi maravilhosa. Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja. E realmente tivemos uma boa semana e essa semana será ainda melhor, viu, Marcos? Final de semana fantástico e quinta-feira tem Corinthians e Guarani. Eu já trabalhei na região de Campinas. A sede da empresa em Itatiba percorria toda a região metropolitana de Campinas. Com certeza tem gente de Campinas que acompanha o trabalho, mas com todo respeito, Corinthians 5, Guarani 0 na quinta-feira. Eu já não vou marcar nenhum compromisso porque o Corinthians irá passar para as semifinais. E ontem teve Barcelona e Real Madrid, né? Para quem não sabe, eu sou um torcedor tão fanático pelo Real Madrid quanto sou pelo Corinthians. Acho que não teve jogo ontem não, né? Real Madrid e Barcelona no Santiago Bernabéu. Acho que o jogo foi adiado, correto? Eu pelo menos não estou sabendo do resultado. Grupo Natura na tela. Uma reação forte. 3 soldados brancos e aquele velho descanso para depois continuar o movimento. A região ainda celebra uma compra importante. Luiz, e seja sempre bem-vindo. Ficamos sempre muito satisfeitos quando você participa. Nosso querido amigo pede Semin, que é a CSN Mineração. Então vamos lá. CSN Mineração, ela ainda está atrasada, existe um rompimento falso de 5,78, arame cross entre os dias 16 e 17, seguido por uma barra elefante. Aí descansa na parte alta para continuar subindo. Eu penso que R$7 é uma questão de dias aí para o ativo chegar, certo? E aí nós temos Vale, que às vezes eu brinco que é a Valerie. Então, Valerie na tela. Vale é isso, né? Tá subindo forte. Para nós não é uma novidade, porque ela deixou aqui uma Morningstar e o objetivo dessa movimentação
95,80 nos próximos dias. É uma simetria em V típica e clássica. Então, obrigado por todos que participaram. Eu vou fazer agora... Vou mostrar aqui, né, pra galera, né, o saldo estrangeiro no mercado de ações até o dia 16, 10.930 milhões. O Antônio, né, que gosta que a gente sempre mostre aí o saldo, o Antônio Santos, que está sempre conosco. E eles voltaram a comprar, né, fortemente. É impressionante, né, somente em 2 pregões de 2022 os estrangeiros não compraram. Eles ingressaram com 1,680 bilhão no dia 17. Uau! Uau! Então é isso. Então o que eu vou fazer? Para quebrar um pouco aqui a sequência, eu vou falar dos ativos fixos, depois eu vejo os comentários do Na Mira do Trader Especial. Então vamos lá. A luz sempre vence a escuridão, pessoal. Lembrem-se sempre disso. Além do que, nada resiste ao trabalho. E já estamos fazendo de 2022 o melhor ano de todos para todos nós, mas é só o começo. Vamos em frente. Então, se eu colocar aqui em Ambev uma reta pontilhada, é provavelmente onde esse ativo vai bater no curto prazo. Só que o que ele tem? Ele tem um fundo duplo em um eixo a R$14. Então, o que é mais provável? Que ela venha a 15,33 e, consequentemente, vai romper essa LTB. E o ativo, desde a marcação de fundo duplo, é compra, né? É o que eu vinha comentando, mas ainda tem espaço para entrar. B3, SA3, um sinal muito importante na sexta, por quê? Ela deixou uma longa sombra inferior. Essa região de suporte foi respeitada, assim como a linha inferior da cunha, e é muito provável que ela seja rompida, né? Tem a sua porção superior rompida, impulsiona o papel inicialmente a 15,13, mas acredito que vá além. Aí nós temos aqui na tela Banco do Brasil, um ombro, cabeça, ombro invertido. Deve haver um rompimento aqui, quem sabe ainda hoje, fechamento acima da neckline CLTB, que é uma neckline também. Temos um oco invertido também em Bradesco, então para o alto e avante. Itaúsa, né, a gente aprendeu que o oco foi anulado e o ombro, cabeça, ombro invertido passou a falar mais alto. O alvo curto do movimento 1069 está caminhando para lá. E aí Tube, um desenho praticamente idêntico. Nós tínhamos aqui um oco e transformou-se no ombro, cabeça, ombro invertido. É uma das máximas da metodologia Top Traders, que é o padrão antagônico, né? Que em vez de imprimir medo, ele te dá confiança para a operação, porque o padrão contrário geralmente sobrepõe C. Aí, SAMB, que é a nossa exposição aos bancões. Nem penso em realizar lucro, só o começo, né? Para o alto e avante. Quando bater 39, aqui a gente avalia o que pensar aqui do ativo, né? 39,21, daí a gente para olhar se reduz, se continua, né? Por enquanto mantemos. Aí depois BPAC, faz parte de uma das nossas carteiras, está dando bobeira. Aí BPAC, ponto bom aí para oportunidade para quem está de fora, positivo. Vai começando o movimento comprador, se romper a média de 21, coloca no outro patamar. Estou bastante otimista. E aí temos o IFNC, que é o índice setor financeiro, ombro, cabeça, ombro invertido na veia, pico de volume, médias cruzadas em modo compra. A seguir nós temos o IMAT, índice de materiais, ombro, cabeça, ombro invertido ou fundo, topo, fundo, né? E aí aqui seria a cabeça de um pivô que está sendo rompida. Imob, índice setor imobiliário, respondeu muito forte na sexta-feira. Hoje está de ressaca, trabalhando na parte alta do Marobuzu sobre a média de 21. É absolutamente algo novo, nos deixa animados. E temos o índice de consumo. O índice de consumo
rompeu um triângulo descendente, forte volume, médias 5 de 21 estão prestes a se cruzar em modo compra. Aquele velho movimento de trabalhar na parte alta aqui do padrão, que nada muda. E o índice de energia, né? Nem se fala aqui no movimento, né? Fantástico, né? Ombro, cabeça, ombro invertido também. Acionou um martelo e tem 2 candles aqui importantes a seguir. Eu vou atualizar aqui os pontos gráficos. 80,672 é o que nós vamos marcar. Maravilha. 80,672, agora outrora resistência, agora suporte. E aí vamos aqui de Small 11. Small 11 está rompendo neste momento. Alguns podem considerar simplesmente uma LTB ou mesmo um canal de baixa, né? Cumpriu a simetria a 114,56, agora será o ponto a ser vencido. Muito bem, muito bem, bem. E aí a gente vai para Petro 4, né? Nós já estudamos, a Vale também, China 11. China 11 é aquela história, né? Lembra que eu comentava, pessoal? China 11 é compra, é compra, é compra. Agora, para quem está comprado, stop abaixo de 6,40. Eu colocaria 6,38 por ali. Estopou. Aí quem comprou aqui embaixo, lucro na veia. Se não estopar, vai conduzindo a operação. Aí nós temos Cury 3 aqui na tela. A Cury está num ponto-chave. A Cury tem uma pinça de fundo, fora da banda, dentro da banda, tem tudo para romper essa LTB, inicialmente pular para 7,74, depois para 8,60. Né? Carteira desafios, aí nós temos a Melk. Melnik parece iniciar agora um movimento de reação, porque está rompendo a média de 21, logo essas médias, talvez amanhã cruzar-se-ão em modo compra, e local web é local web, né? Pullback na LTB, mas deve reagir. E aí, Gerdau, GGBR4. O primeiro objetivo dessa movimentação toda, eu acredito que busque ainda nessa semana 33,60. 33,60 aqui na tela. Né? Ela tem um fundo topo-fundo, acionou pivô de alta no rompimento de 30,44. E é isso. Pivô de alta não é qualquer coisa. E aí DI1 F25. O DI tem um topo em desenvolvimento rumo à média de 21. Eu diria que, se houver a perda de 12,075, o DI, se ele gostar de ficar abaixo desse ponto, ele vai perder os 12 e ele vai buscar essa LTA mais curta, que é o que eu espero. A seguir nós temos o dólar. O dólar fez o movimento mais técnico possível, porque buscou a parte baixa da cunha e ele cumpriu uma simetria em A. Nós temos o A. O que o professor quer dizer quando ele fala que teve uma simetria em A, né? É a letra A mesmo. Seria isso aqui, né? Simetria em A. Que remetia a 5,013, legal. E aí ele perdeu, digamos, a base da simetria e foi aqui na base da cunha. Então é isso. Agora vamos ver se ele mantém, né, o preço abaixo dos R$5. Talvez seja o caminho mais natural. E aqui no intraday, pivô de baixa, né? Topo, fundo, topo, a perda de 5,012 acionou um pivô de baixa. Por isso que essa barra aqui de 30 minutos das 10 horas acelerou a movimentação.
Aí temos o Ibov, aqui na tela, né? Eu tinha feito o estudo já, esses círculos são onde o mercado bateu a média aritmética e ele voltou. E agora o desafio, eu vou atualizar aqui esse ponto gráfico, né? 115,950, a gente costuma arredondar. Pessoal, e agora se o mercado 750, se o mercado romper os 116, 117 mil pontos, o que é muito provável amanhã, quarta-feira, toda essa galera que estava escondida volta a aparecer. Aí é fácil, né? 115,950. Aí a galera aparece, eu tava de férias, tava no Caribe e tal, aí faz aquelas montagens nas fotos. Aí a galera começa a aparecer, né? Porque quando... Eu tenho uma teoria que é assim. Quando a cerveja é gelada, tem o cafezinho, o churrasquinho, né? Todo mundo é amigo, todo mundo é legal, tem harmonia. A gente vê quem são as pessoas de verdade no momento de adversidade, seja no nosso trabalho, no momento, né, que tem alguma coisa em relação à saúde, nos investimentos. Aí as pessoas mostram seu verdadeiro caráter, né? Então, cerveja geladinha, papo furado, churrasquinho, cafezinho, existe harmonia. No momento da adversidade, você vê quem é quem. Né? Então, aí acima de 117, 118 mil pontos, os urubus vão voltar. Aí eles vão falar que vai no 123, no 122. É a mesma coisa na vida familiar da gente, na vida pessoal. Você vê quem é quem quando existe uma adversidade. Aí os caracteres, né, eles se manifestam. Então, cafezinho na mesa quentinho, cerveja gelada. E ainda mais se tiver uma piscina, putz, aí não vai te faltar amigos. Eu quero ver no momento da adversidade quem é quem. Então, o que a gente percebe aqui? O 115,950 foi testado, voltou. É o ponto a ser rompido para projetar o quê? 117,270 é um alvo de curtíssimo prazo, deve buscar. E acima desse, nosso objetivo, 121 mil pontos, deverá ser alcançado ainda em março. Aí temos aqui o BOVA11, né? O BOVA11, a gente vê aqui o alargamento, vê a simetria que tem no BOVA11 e no IBOV. Aqui a gente pode traçar também a... É que nem sempre, pessoal, as pessoas estão preparadas para ouvir a verdade, né? Por isso que às vezes eu sou incompreendido, mas essa que é a real. Então aqui está rompendo uma cunha. O 111,66 é o ponto a ser vencido para projetar 102,83 e pelo alargamento a gente tem mais espaço para subir. Certo? Mini índice na tela, cunha rompida, simetria em V alcançada 115,740. Qual é o ponto a ser vencido? A gente tem aqui o 117,270. Eu vou colocar o ponto mais atual, 117,155. Muito bem. Uau, o negócio apagou. O fantasminha tá por aqui. Acho que ele é um fantasminha do bem. 117,155. Ou muitas vezes o fantasminha do bem vem para combater o do mal, né? Como nós somos estudiosos e trabalhadores, esse é o caminho, porque a luz sempre vence a escuridão. Então 117,155 é o ponto a ser vencido para projetar 119,310, quem sabe ainda nessa semana. O alargamento retroalimenta a nossa ideia de valorização. Outro dia o fantasminha desenhou no gráfico aqui, para quem não viu, acho que tinha uma cunha, ele fez um retângulo, eu nem mexi no mouse. E para o pessoal que acha que é brincadeira, não é não. Então 117,190 atuou como um imã, é uma das máximas, um dos diferenciais da metodologia Top Traders, entender que gaps funcionam como um imã padrão do farol, né? Ele guia o preço. Então percebam que guiou o preço, está aqui em amarelo. Quando costuma preencher, eu deleto para não gerar confusão. Percebam que o 115,740 houve uma consolidação acima dele, quer dizer, um movimento de pullback. E agora vamos ver se ele chega a voltar no 116,190. Acredito que não, porque tem a média de 5 aqui para segurar preço. O mais natural é um teste do 117,155 e que aqui existe uma briga entre a compra e a venda. Se houver uma consolidação, o que é a consolidação? Trabalhar pelo menos uma meia hora, fechar acima de 117,155, para que outrora resistência torne-se suporte pela inversão de polaridade da análise técnica clássica. Ok?
Então, eu vou fazer aqui os comentários. Talvez eu tenha que gravar um vídeo mais tarde, senão vai ficar muito longo de novo. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir aqui pra gente ver os comentários. Meu suco já até acabou. Tá tomando um suco de uva hoje. Mário Sérgio Rodrigues, seja bem-vindo, nosso querido amigo, acompanha nosso trabalho já há muito tempo. Professor Wagner, excelentes os estudos, sigamos juntos rumo a 126 pontos. Você sempre acreditou, nunca nos deixou na mão, jamais. Somos irmãos de batalha. Querido João Vinícius, bom final de semana, nobre mestre, de fato o menino se apresenta a movimentos autistas. Também creio nessa ruptura para cima e com força. Rumo aos 119 mil pontos. Que Deus siga iluminando a todos nós. Um grande abraço. Solange Reis, boa noite, professor. Tudo bem? Tudo certo? Por favor, considerando que estão em tendência de alta, poderia analisar quais seriam os próximos alvos? Claro, de curto prazo, 2 a 4 semanas, de CSN, A3 e BPAC? Sim. Obrigado, parabéns pelo excelente trabalho. Eu que agradeço a sua participação. Então vamos falar de CSN, né? Qual que é a nossa ideia aqui para esse ativo? CSN A3. Vamos observar primeiro, né? Padrão da... uma LTA simples, né? Fundo mais alto que o anterior, ó, alvo de curto prazo, 30 com 54, que é a simetria em V. Acima de 30,54, eu penso em algo aqui a 35,16, porque seria a primeira resistência acima do alvo do V. E aí, falando de BPAC, Banco BTG, caramba, ontem eu falei que eu ia fazer um... pessoal, eu reconheço... não costuma acontecer, mas eu reconheço as minhas falhas. Eu prometi fazer um estudo ontem falando das carteiras, eu não fiz. Eu cheguei e fui fazer outras coisas. Eu farei ainda hoje, ok? Eu farei um outro estudo do YouTube falando da carteira Fly USA, Imersão Pocket, carteira Ouro, ok? Eu farei isso ainda hoje porque eu prometi que faria ontem e eu não cumpri. E eu sei reconhecer quando... É muito raro eu fazer isso, mas ocorreu. BPAC parece um mastro bandeira no semanal para buscar os 32,73. Essa é a minha ideia, até pela simetria. Ok? Então reconheço a minha falha, eu farei isso no período da tarde ou à noite. Mário Weber, grande mestre, boa tarde, bondade sua. Entenda que tivemos uma boa semana, tivemos sim. Essa semana agora acho que vai ser boa na mesma proporção, Mário. Fico sempre muito feliz com seus palpites a respeito do Coringão. Quanto mais você erra no futebol, mais acerta na renda variável. Bom, Corinthians e Novo Horizontino eu errei por pouco. Eu falei Corinthians 8, Novo Horizontino 0, isso porque é o time do meu saudoso padrinho. E eu errei por pouco, por quê? Porque como entrou com o time reserva, aí você já desconta 5 gols, seria 3-0. Aí como o Corinthians... Tava muito calor, você desconta mais 2-0, eu falei 1-0, eu quase acertei. Essa é a minha teoria. Parabéns para o seu filho pelo aniversário, obrigado. Que todos vocês sejam abençoados pelo Criador. Forte abraço a você também, obrigado pelo carinho e amizade. Meu filho completou 23 anos no dia 19 e eu acho que eu criei um homem com 23 anos. Meu filho é estudante de Direito, entusiasta de inglês. E hoje não mora mais comigo desde agosto, né? Morou comigo de outubro de 2001 até agosto de 2021, né? Eu procurei ser um amigo para todos os momentos, né? Um pai de verdade como educador e orientador. E sempre à disposição para tudo aquilo que for lícito e justo, e jamais o apoiei, nem o apoiarei em nada que não for uma atitude de bem, né? E sempre elogiando e estimulando quando entendo que ele está no caminho, né? Então uma relação muito próxima, né? Quem conhece meu trabalho desde 2007 na Expo Money, alguns até o conhecem pessoalmente, outros ouviram falar, e é um bom garoto.
né? Quantas vezes fomos ao estádio? Uma vez nós fomos ao estádio, eu, meu filho, o professor dele, o Fred, e nós encontramos 2 alunos meus, né? Ficamos próximos ali na arquibancada e fomos comer um lanche depois de pernil. E aí veio o lanche de pernil, o pessoal pegou cerveja e eu peguei um refrigerante. E aí um olhava para a cara do outro assim, todo mundo sabia que o lanche estava frio, né? Só que aí o professor do meu filho foi professor do meu filho, né? Fica assim, pô, o Wagner é o pai do Gabriel. E mais os alunos você está encontrando ali, até que alguém falou, porra, o lanche está mais frio que a cerveja, né? E tava mesmo. O lanche estava mais gelado que a cerveja. O rapaz foi lá, esquentou e todo mundo deu risada. Eu nunca esqueço dessa história. E o nosso querido amigo Marcos Pereira... Professor, eu copiei a postagem anterior, por quando acabei de... então, se é a mesma postagem anterior, eu te agradeço em dobro pelo seu carinho e amizade, querido. E parabéns por compartilhar aquele estudo lá da média móvel aritmética. Como eu digo, quando vocês postam e comentam, nós aprendemos juntos, a gente tem que ter essa humildade. Grande professor, grande Marcos, forte abraço. O Mário comentou, né? 2 queridos amigos. Te vejo em todos os programas sempre com pensamento positivo. Participo do teu otimismo descrito acima. Como diz o professor, o mestre, bondade de vocês, faca na caveira. Somos guerreiros, o Homebroker é a nossa arena, somos irmãos de batalha. E o aluno é a nossa razão de ser, né? Quando o dinheiro é a razão de ser do professor, não é o caminho. Quando a vaidade, né, para usar um relógio melhor, desfilar de Ferrari, para pegar as menininhas por aí, não é o caminho, né? Quando o foco é a mentira para simular uma situação para vender algum produto, não é o caminho. Só é o caminho quando o aluno é a razão de ser do trabalho, ele é a essência e a sua educação e evolução é o propósito. Senão nada se faz viável, nada se faz condizente com a essência de um verdadeiro professor. Isso é o que eu penso, né? Agora, quem gosta de mentir, vaidade, bota o Rolex falso no bolso e tal, se acha que é o caminho, continue. Professor, boa tarde, boa praia. Na verdade, estávamos na praia sem ir à praia porque choveu pra caramba. Se você fosse obrigado a vender arma na cabeça, vender short, né? Qual o racional sobre operações de venda? Operação de venda você ganha com a queda, operação short você vende e aluga, querido. Você tem que alugar na corretora. Eu realizo geralmente quando atinge um suporte ou um alvo de simetria. O cuidado especial é não alavancar. Por quê? Você vai comprar 100 mil reais em Petro, você tem que ter os 100 mil. Na venda, se tiver uns 20, você vende os 100 mil. Trabalha com margem, esse é o cuidado com a alavancagem. O custo varia de acordo com a disponibilidade. Stop mais apertado sim e trabalha com margem. Genial tua pergunta, muito boa para aprendizado coletivo. Qual que eu venderia se tivesse uma arma na cabeça? Bom, NTCO não. A gente já estudou, né? Ela faz parte de uma das carteiras, então não venderia. Olha que pergunta inteligente. BIF não venderia para o Alto e Avante. B3 Bradesco nem a pau. Também não. Pergunta inteligente, ó. Também não, aqui no semanal, as médias cruzadas em modo compra. E B3, SA3 também não, que a gente estudou. A Enat, nós vendemos para realizar lucro. Quase 50% de lucro na operação. A Enalta, vender para realizar lucro é uma coisa. Quando você vende short para ganhar com a queda é outra. Se eu fosse obrigado, eu venderia Enalta. Por quê? Se tiver algum arrefecimento na guerra e o petróleo ceder, ela cede também. Mas eu venderia com stop curtíssimo, acima da máxima de hoje, e provavelmente seria estopado. Então, pergunta forte, né? E a gente responde. Eu não gosto de ler antes, porque aí fica ensaiado. Eu gosto da espontaneidade e de algo natural. Então, o que eu vou fazer? Depois eu volto. O que eu faço? Eu faço as carteiras que eu já tinha prometido, aí eu faço Europa, Estados Unidos aqui e fica um estudo bem completo. Então, por enquanto é isso. Eu volto ainda hoje, com certeza, para fazer o estudo do que faltou e as carteiras. Saúde e paz a todos, pessoal. Uma excelente semana. Vamos juntos. Valeu!